Entenda assim, isso é irrelevante aqui Claro, nesse podcast, mas eu mega assino embaixo, ok? Sim. Sou eu isso aí, ok? Bem. Mas também creio na revelação, creio. Com 10 pés pra trás. Isso. Mas creio. Creio. Estamos juntos nisso. Acredito. Sinto Deus falar comigo. Sinto o Espírito Santo ministrar o meu coração. Mas assim, nesse nível que você está, talvez queira eu estar errado. Sim. Você não vai atrair muitas pessoas, talvez. Não. Talvez você não pode vai. ser algum. Não vai. Posso estar errado. Mas Não, talvez. não vou. Porque é um evangelho difícil. É um evangelho difícil. Verdadeiro. Mas difícil de ser seguido. Porque eu não quero cumprir princípios e estudar. Eu tô dizendo eu, o povo. Mas eu quero a revelação de que Deus vai me dar. Que o milagre vai acontecer. É mais fácil caminhar. Sim. Muito mais fácil. Parece. Sim. O resultado, o preço é alto. É alto, exato. Mas nós entramos aqui, já nós voltamos lá para sua juventude. Mas que igreja que sobra nesse Brasil? Por isso que Com essa régua de medida. Por isso que eu sempre falo. Nós não estamos num país cristão, Daniel. Não, olha só, Fernando, como que isso é complicado. O que você falou é verdade, cara. Não vou bobagem, não. Eu tô pra ouvir. Se fosse uma loucura muito... Eu só ia passar por isso e a gente ia continuar, porque a entrevista aqui é sua. Sim. Mas na verdade aqui é uma conversa, né? Perfeitamente. Mas com essa medida, cara, não sobra quase nada. Não. É só bezerro de ouro que nós vemos por aí. Exatamente. Ok. É isso que Mas essa análise que eu tenho eu no Brasil. gosto de me reunir, eu gosto de louvar, cara. Eu gosto da palavra. Eu também. Então, você também? Eu também Então, amo. eu não sou contra. Igreja é isso. Eu não sou contra, sabe? Família, juntar ali. Cara, eu gosto de estar junto. Eu gosto de estudar a palavra junto. Então, mas assim, cara, o que você falou aí? Irmão, né? Perdão, né, cara? Né? Né? Mas, eu tô brincando. Mas, cara, irmão, fulano, olha só. E o véu? O véu que faz milagre? As questões dos tipos de orações, as revelações. Se nós entrar por isso sobre a congregação, o que tem de Deus nessa parada, irmão? Nada. Cara, o que pode estar por trás disso? Opa. O que está por trás dessas revelações? É isso que eu sou bem claro, Daniel. Eu não tenho nenhuma dificuldade Você pra fala falar sobre isso? Opa! Abertamente. Então, peraí. Se existe revelações, milagres, que agora não sei quem que vai conseguir entender isso, mas milagres, revelações e milagres que acontecem, mas são milagres que não levam a pessoa para a Bíblia. A Cristo. Não levam a Cristo. Opa. Patrocinam um cristianismo que nem de Jesus não se fala. Então quem que tá agindo por trás disso, Fernando? Tem nenhuma dúvida. Eu vou ser moderado aqui, Daniel, porque eu tô na tua casa. Não precisa. Eu vou falar o termo do apóstolo Paulo, a operação do erro, ou a operação do engano. É um nome bonito que ele dá pra Satanás por trás de tudo isso. Fale bem claro para que os irmãos entendam. Vou te falar o porquê. Esse espírito do anticristo que o apóstolo Paulo diz que vai se manifestar numa pessoa, esse espírito de anticristo, o João vai dizer, ele já está entre nós. Operação. E por que pra mim é assustador? Porque nós estamos, como você disse, numa sociedade brasileira ávida por ávida por experiências, ávida por milagres. E quando fala isso, parece que eu sou contra milagre. Pelo amor de Deus, não é nada disso. Deus faz milagre. Deus intervém. Deus aparece. Ok? Isso tem que ser posto de lado. Mas uma sociedade ávida, Deus está ligado a isso. Ok? O apóstolo Paulo fala que o anticristo ele vai vir com todo o poder, sinais e prodígios. Jesus chega a ponto de dizer que se fosse possível, não é possível, perseverança, não é possível, mas se possível fosse, ele enganaria os escolhidos pelo nível de poder dado pelo próprio Deus, isso é mais assustador ainda, que é o próprio Deus que dá poder para esse camarada fazer isso, ok? E por que esse camarada vai ser adorado pelo mundo? Porque o mundo adora isso. O mundo está atrás desse místico. Principalmente nessa sociedade pós-moderna. É a sociedade do místico. Nós amamos isso.
E por que o mundo vai se curvar diante do anticristo pessoa? Porque eles buscam e esperam isso. Foram treinados para isso? Eu acho que não é treinado, eu creio que é o coração Voltado. Inimigo de Deus. Paulo chega a ponto de dizer que não há ninguém que busca Deus. Você não busca Deus, Daniel, a não ser se o Espírito Santo te recriar uma nova criatura. Você não busca Deus. Você está em busca de você mesmo. Ok? Dos teus bezerros de ouro, dos deuses que você fez para você. Sim. Ok? Essas pessoas que estão indo congregar hoje nos cultos, elas não estão indo cultuar ao Deus da Bíblia. Elas estão indo cultuar o Deus que ela criou para si mesma. Ok? Então, quando o apóstolo Paulo chega a ponto de dizer que o mundo vai se encurvar diante desse camarada, por quê? Porque ele faz uma coisa que eu quero: sinais, prodígios e maravilhas. Cara, mas aí Deus, em Tessalonicenses 2, vai dar poder para eles. Mas olha só, para ele operar o engano. Para ele operar o engano, para que as pessoas creiam nele. Por quê? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Cara, isso é assustador. Assustador. Quando você fala a simplicidade do evangelho para a pessoa, sabe o que ela faz? Ela rejeita. Eu conversei com um amigo meu que era da Universal, que ele tinha acabado de receber um carro top, porque ele ofereceu o carro dele na Fogueira Santa de Israel. Quando eu falei para ele de Jesus Cristo, ele riu de mim. Porque ele ganhou um carro ao dar um carro na Fogueira Santa de Israel. A simplicidade do evangelho se torna insignificante diante do milagre. Milagre que eu recebi místico, oferecendo o meu Isaac. O nome da campanha era Ofereça o teu Isaac, como Abraão usou. Ofereceu Isaac, ofereça o teu Isaac. E o Isaac dele era o carrinho. E ele ganhou um carrão 6 meses depois. Ele atribuiu à igreja. Olha pra você ver a mensagem que tem por trás. A mensagem sempre é essa: o cara conta o milagre e ele glorifica quem? A igreja. Foi a campanha. Nunca leva a pessoa a Jesus Cristo. Então ele rejeita a simplicidade do evangelho. Porque o evangelho ele é simples, Daniel. Presta atenção no que eu vou te dizer. Cristo fez muito milagre. É assustador isso. Ele andou por cima das águas. Se fosse eu, Fernando Coração Corrupto, eu chamava CNN para filmar eu andando por cima das águas, porque aquilo é extraordinário. O camarada resplandeceu. Ele transfigurou-se. E toda vez que ele faz um sinal, ele chama os seus discípulos e fala: vocês viram isso? Viram? Não conte pra ninguém. Conte pra ninguém. Vocês viram? Se transfigurou. Pedro ficou extasiado. Vamos fazer uma cabana aqui pra Moisés. Não conte pra ninguém. Até que chega o tempo. Não conte pra ninguém. Ele ressuscita a menina morta. Não conte pra ninguém. Ele tira o demônio. Vai, te apresenta pro sacerdote. Não conta pra ninguém. Peraí. Você não tá entendendo como é que funciona o nosso mundo. O mundo nosso adora isso aí, Jesus. Você quer mostrar que você é o cara? É o marketing. Conta isso, velho. E esse é o negócio. Mas Daniel, quando ele morre, ele ressuscita. Aí ele chama os discípulos dele. Aqui o discurso muda. Vocês viram isso? O quê? A minha morte? O meu sepultamento? E a minha ressurreição? Vocês viram isso? Viram? Essa é a mensagem. Ide. E anuncia a toda a criatura: eu morri os pecados deles. Fui sepultado, mas ressuscitei ao 3º dia. Essa é a mensagem. E essa mensagem eu vou contar para vocês. É o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Daniel, eu tenho essa mensagem. Eu tenho tudo. Por que Jesus fez milagre? Porque os profetas falaram: olha, a credencial que ele é o Filho de Deus é por causa dos milagres. Mas os milagres em si não era a coisa em si. A coisa em si, a mensagem em si, não é milagre. Não é um milagre. É a minha morte e a minha ressurreição. Os apóstolos foram marcados para também cumprimento da profecia pelos milagres. Eles são as bases fundamentais do cristianismo, e aonde esses homens estavam, tinham milagre para embasar. Teve 3 ocasiões na Bíblia que os milagres reuniram naquele momento para marcar lei. Para a chegada da lei, o que Deus fez? Deus abriu o mar. Deus falou na sarça. Deus mandou maná para dar credencial para Moisés. Moisés, você é o camarada que vai dar a lei para o mundo. Qual outro evento que é marcado por milagres? Profeta, Elias, Eliseu. O início do ministério profético é marcado por milagres. E qual o terceiro? O início da graça é marcado por milagres. Ok? Mas a mensagem da lei era a lei dos profetas, apontar para Jesus. Mas da graça, qual é a mensagem? O que nós arrancamos de tudo isso?
O evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Essa é a mensagem. E você quer ter certeza que ele era o Filho de Deus e morreu pelos seus pecados? Olha os milagres. Você quer ter certeza que os marcos doutrinários dos apóstolos era Deus falando? Olha os milagres. E o que eu tenho? Agora eu tenho tudo. Eu tenho a palavra de Deus revelada. Por isso que Hebreus 1 vai começar, havendo Deus antigamente falado aos nossos pais, de diversas maneiras. Deus falou na sarça, Deus falou na nuvem, Deus falou em teofania, homem aparecendo, o próprio Deus se fazendo pessoa ali aparecendo, Deus falou em sonhos, Deus falou em visão. Mas nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. Aqui é ponto final. Sim. Porque a revelação máxima de Deus chegou. Qual é a revelação máxima de Deus? Ele se fez carne e tabernaculou, habitou entre nós. E ele falou na língua dos homens. E nós temos aqui a sua palavra revelada. Você entende? Então eu estou completamente satisfeito. E por último, e nesses últimos dias, Deus nos falou através do Filho. Você entende? Perfeito. Eu tenho tudo aqui. E se eu estiver satisfeito com isso aqui, olha, dificilmente você vai ser enganado por falsos profetas. Sim. Mas. Ponto, cara. Esse canal aqui é pra isso. Tô feliz, cara. Olha a Deus. De alma. Uhum. Cara, isso precisa ser propagado, Fernando. Precisa. Eu tô aqui pra isso, Essa cara. é a minha luta. A sua também? Também, com certeza. Talvez de uma maneira mais fácil. Esse povo não vai entender tudo isso. E não tô aqui falando, sabe, com desprezo. Eles precisam entender isso. Eles precisam se converter a Cristo, cara. Precisa.